primeira rodada da fase de grupos, a gente começa com o Grupo A. Grupo A da Libertadores tem o atual campeão Flamengo, que estreou com derrota contra o estreante Alcas. O Alcas está estreando na Libertadores e estreia com vitória contra o atual campeão, né? Um resultado histórico, então, para o time equatoriano, que, claro, se beneficiou bastante da altitude, né? Mas também do desempenho ruim do Flamengo na temporada. Não é só a altitude. O Flamengo não joga bem esse ano, venceu o Fluminense no fim de semana no primeiro jogo lá do Campeonato Carioca, mas jogou mal. O jogo foi horrível, na verdade. O Fluminense foi bem mal, perto do que ele vem jogando. E, inclusive, na estreia da Libertadores, o Fluminense foi muito bem, né? Já vamos chegar lá no grupo dele, tá no grupo C. E o Flamengo saiu na frente com o Matheus França. Mais uma vez, o Vitor Pereira surpreende na escalação, negativamente o torcedor, né? O Pedro, que foi titular no fim de semana, foi para o banco, dando a entender que a prioridade é ganhar o Campeonato Carioca, né? Até porque ele não pode perder mais nenhum título, né? Já perdeu todos que disputou até aqui, e o Carioca pode ser mais um. Se tivesse ganhado os outros, poderia até perder o Carioca, embora, claro, que a torcida ia ficar chateada do mesmo jeito, mas o Carioca virou obrigação. Bem, então ele foi com o Gabigol como titular, mas deixou ali o Everton Ribeiro no banco novamente, né? Mesmo sem o Arrascaeta, assim como foi também no sábado, né? O Arrascaeta está machucado e vai ficar fora durante o mês inteiro, e o Vitor Pereira entende que eles não podem jogar juntos, né? Mas também não podem jogar separados. Ele entende que o Everton Ribeiro não pode ser titular, né? O capitão do time. E aí se entende que o time não tá bom, né? Embora os jogadores neguem. Teve aquela entrevista do Gabigol lá que, pelo que disseram, ele não costuma dar entrevista e foi só falar aquilo, né? Vai jogar no ar, então, e prejudicar o técnico. Bem, fato é que se não vencer no fim de semana o Campeonato Carioca, né? O Vitor Pereira, eu acho que vai ser demitido. Eu acho, né? Todo mundo acha que ele já deveria ter saído faz tempo, mas segue aí permanecendo. Agora, a vitória do Alcas, né? Surpreendente, mas não esperamos nada do Alcas, né? Foi uma surpresa mesmo. Eu duvido muito que vai passar de fase. O Racing também estreou com vitória. É o grande concorrente do Flamengo no grupo, embora o Flamengo ainda continue sendo favorito, né? Eu disse quando o sorteio aconteceu que era um grupo fácil, talvez um dos mais fáceis aí dessa Libertadores, né? Que tem 2 estreantes no grupo, o Alcas e o Nublense, 2 times fraquíssimos. E o Racing, mesmo jogando fora de casa, claro que sem altitude lá no Chile, na Nublense do Chile, o Racing venceu de boa com um golaço do meio do campo, né? Atrás do meio campo. Lindo gol do Rojas, camisa 10 do Racing, que está com o contrato aí se encerrando no meio do ano. Então, times brasileiros podem ficar de olho nele, né? Mas também tem interesse no mercado asiático e quem sabe até de algum time, né? De médio escalão europeu. É um bom jogador, camisa 10, e teve gol também do Paulo Guerreiro. Será que vai ter lei do ex? Na próxima rodada tem Flamengo e Racing, né? O Guerreiro já guardou dele aí contra o Nublense. Vitória de 2-0 então para o Racing. Se você não viu o gol do Rojas, veja. O gol do Guerreiro foi bonito também, né? Mas um gol de trás do meio campo, né? Sensacional. O gol mais bonito da Libertadores até agora. E acho que vai ser difícil superar, né? Pelo grupo B, o grupo do Internacional, que no dia do seu aniversário estreou contra a equipe do Independiente Medellín fora de casa, lá na Colômbia. A maioria dos brasileiros estrearam fora de casa, né? Só o Atlético Mineiro que jogou em casa e perdeu. Já vamos chegar lá no grupo dele, é um dos últimos, né? Grupo G. Mas aí pelo grupo B, o Inter empatou em 1-1 com o Independiente Medellín e quase que perde, né? Jogo bem fraco também das duas equipes. O Inter era favorito. É o favorito para terminar em primeiro do grupo. Jogou mal. O Alan Patrick fez o gol de empate ali. Poderia ter jogado melhor, né? Sei, cara, mas eu acho que o time do Inter piorou bastante aí para essa temporada, que era na outra, né? A saída do Edenilson. Os reforços não são tão bons. Tem que ver se o Ener Valencia vai vir mesmo, né? Não é um negócio confirmado. O Luiz Adriano. Pô, Luiz Adriano tá de sacanagem. Acho que o termo ex-jogador em atividade pode se aplicar para ele. E o Nacional ganhou de 2-1 do Metropolitanos.
Metropolitanos é o time que tá a passeio aí, né? Time da Venezuela. Time que tem Internacional, Nacional, Metropolitanos, faltou estadual ou municipal, né? Ia ficar um grupo bem interessante. Mas tem o Independente Medellín ali para estragar a brincadeira. Podia ser o binacional, né? Quem lembra do binacional? O São Paulino lembra. Mas tá aí, o Nacional do Uruguai então tá liderando o grupo com 3 pontos, o Inter e o Independente Medellín tem 1 ponto, tá 1, Metropolitano 0, e deve ficar assim, eu acho, até o final. Se o Inter conseguir dar 1 ponto no Metropolitano, tem que ser eliminado. Pelo grupo C, grupo do Palmeiras, o Cerro Porteño venceu por 2-1 o Barcelona de Guayaquil, o Cerro Porteño que passou pelo Fortaleza na pré-Libertadores e vence o seu primeiro jogo jogando em casa no Paraguai, com o gol do Diego Turim, ex-Grêmio e Atlético Goianiense, né? Tá lá jogando no Cerro Porteño, ele fez o gol da vitória do time paraguaio. O Palmeiras foi até a Bolívia enfrentar o Bolívar no estádio Hernando Siles, com uma altitude absurda, é o estádio que tem mais altitude aí nessa Libertadores, mesmo estádio que jogou também o The Strongest contra o Atlético Paranaense, que também não conseguiu um bom resultado, né? Mas não perdeu. Bem, 3-1, Palmeiras com um time completamente reserva, os jogadores nem sequer viajaram para a Bolívia, né? Mostrando que o foco é virar o jogo contra o Água Santa na final do Paulistão, uma coisa que eu acho bem provável de acontecer, e o Palmeiras saiu na frente com um golaço do Flaco Lopes, que foi bem criticado na temporada passada, realmente um reforço que até agora não mostrou muito a que veio, né? Ele e o Merentiel até foi emprestado para o Boca Juniors, o Flaco Lopes ficou, teve a oportunidade, fez um golaço de perna esquerda com a bola batendo na trave antes de entrar. Só não foi o gol mais bonito da Libertadores nessa primeira rodada, porque teve aquele gol do Rojas do Racing, né? Mas depois do gol do Flaco Lopes, o Palmeiras tomou a virada, teve a expulsão do Jailson, que até acho que o primeiro cartão amarelo pode ter sido um pouco exagerado, mas o segundo ali vai botar a culpa na altitude, que ele meteu a mão na bola, deu carrinho, do nada escorregou, não sei, com a mão para cima. Eu acho que ele escorregou, ele tentou dar o carrinho para travar a bola mesmo e deixou a mão pro alto. A expulsão prejudicou, claro, o Palmeiras, né, o time que já estava mal, né, esse é um time reserva, que basicamente não jogou junto, como titular. Teve a estreia do Arthur Vitor, esse não se destacou tanto, né, ninguém se destacou muito, só o gol do Flaco Lopes mesmo. De resto, vitória importante aí para o Bolívar, que vai lutar pela segunda vaga do grupo com o Cerro Porteño e até mesmo com o Barcelona de Guayaquil. Não declara o time equatoriano morto, não. Agora, o Palmeiras com certeza vai se recuperar e vai sair primeiro. O grupo é fácil, não é mais fácil que os das últimas 3 Libertadores que o Palmeiras pegou, mas continua sendo um grupo tranquilo para o Palmeiras, que é um dos melhores times da América, se não o melhor, né? Foi bicampeão nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos venceu 2 vezes. Os 3 times, os 3 últimos campeões estrearam perdendo, né? Palmeiras e Flamengo, que venceram 2 vezes nos últimos 5 anos, e o River, que foi o último time que não é brasileiro a vencer a Libertadores. Não é brasileiro, não. O último time que não seja Palmeiras e Flamengo, né? Foi o River Plate em 2018 e também estreou com derrota. Eu falei que o The Strongest tinha pegado o Atlético Paranaense, mas não, né? O The Strongest pegou o River Plate, na verdade, no mesmo estádio aí que o Bolívar jogou contra o Palmeiras. E o placar foi o mesmo também, 3-1 para o The Strongest. Time... Aliás, pode falar o The Strongest, né? The Strongest, porque D já é o em inglês, né? Embora esteja da Bolívia, tem o nome, o erro da pronúncia, desculpa. Bem, esse grupo que é um grupo muito difícil, né? Que tem aí o River, o Fluminense dá muito bem, né? Vê o River estrear com derrota, o Fluminense vai fora de casa e vence o Sporting Cristal, jogando muito bem. O time do Sporting Cristal também, com aquele estilo do Thiago Nunes de ter a posse de bola, que é o estilo do Fernando Diniz, né? O Thiago Nunes foi auxiliar do Fernando Diniz no Atlético Paranaense, e hoje o Thiago Nunes comanda o Sporting Cristal do Peru e o Diniz, o Fluminense, e os dois se enfrentaram, deu o Fluminense de virada, 3-1, lá no Peru, Estádio Nacional de Lima. 2 gols do Germancano, um gol também do zagueiro Vitor Mendes, estreia do Marcelo com a camisa do Fluminense, estreia dele na Libertadores, não tinha jogado antes, e foi importante, dando um lindo passe para o John Arias, que deu assistência para o segundo gol do Flu.
Poderia ter sido mais do que 3-1. O Fluminense poderia ter aberto o placar ali, umas 3 chances que teve e acabou desperdiçando, né? O Germancano, que não costuma fazer isso, marcou 2 gols, mas perdeu 2 ali que ele normalmente não perde. Mas, de qualquer forma, né, o que vale é a vitória, grande vitória do Fluminense. É o time brasileiro que melhor estreou na Libertadores. Ah, mas o Corinthians também ganhou de 3-0. Não tomou gol, inclusive. E não era esperado, talvez. Eu acho o adversário mais fraco, né, do que o Sporting Cristal. O Liverpool é muito fraco. Eu considero o Liverpool mais fraco que o Ituano, que eliminou o Paulistão. É mais fraco. Vai ver como é que tá a situação do Liverpool lá no Campeonato Uruguaio, né? 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ele aqui no Grupo E. Só antes da gente falar do Grupo E, né? Grupo D, então, liderado por Fluminense e The Strongest, 3 pontos para cada um. O River vai ter que correr atrás do prejuízo na próxima rodada. Acho que já é River e Fluminense, vamos confirmar. Não, é Fluminense e The Strongest do Maracanã. Então, o Fluminense, o The Strongest fora da Bolívia, na altitude, né? Não é ninguém, é fraco. Se aproveita muito do fator altitude, né? Por isso que todo mundo sempre quer correr dele e do Bolívar. Mas, então, o Fluminense deve vencer e o River vai ter que vencer o Sporting Cristal para igualar o número de pontos do The Strongest. O Fluminense pode começar, então, disparando na liderança essa segunda rodada, né? É a expectativa. Vamos aguardar, né? Vai ser só dia 18 aí. A segunda rodada vai ter uma semana de pausa. A Libertadores não vai ser aquelas 6 semanas seguidas como era até o ano passado, né? Inclusive, eu acho que as 2 primeiras rodadas podiam ser seguidas. Aí você dá uma pausa da segunda para a terceira. Mas não, dessa vez vão pausar já na primeira rodada. Grupo E, o grupo do Corinthians, né? O Corinthians venceu por 3-0 ali o Liverpool do Uruguai, como eu falei, time fraco demais. É bizarro o equilíbrio do Liverpool do Uruguai no Campeonato Uruguaio. São 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 9 jogos. 12 gols marcados e 11 gols sofridos. É muito equilíbrio, muito equilíbrio. Então são 9 pontos somados. 9 pontos somados não, são 3 empates, então 12 pontos somados. Se eu não me engano, estão em 9º ou 10º lugar do Campeonato Uruguaio. Bem, e temos ali também o confronto do Argentino Júnior vencendo o Independiente Del Valle, 1-0 para o time argentino. Os gols do Corinthians marcados ali pelo Roger Guedes, 2 gols do Roger Guedes, que fez um grande início de ano no Campeonato Paulista e faz um grande início também de Libertadores. O outro gol foi marcado pelo Balbuena, o Corinthians que perdeu o Renato Augusto antes mesmo de abrir o placar. E é um time que no Campeonato Paulista, sempre que estava sem o Renato Augusto, jogava mal. E dessa vez conseguiu jogar bem e vencer o jogo. Poderia ter sido mais de 3-0. Corinthians que ano passado, né, foi eliminado nas quartas de final pelo campeão Flamengo. No grupo F, grupo que não tem brasileiro, tá todo mundo empatado, né? Foram 2 empates. O Deportivo Pereira empatou em 1-1 com o Colo-Colo. E o Monagas empatou em 0-0 com o Boca Juniors. Então todo mundo tem 1 ponto. Colo-Colo e Deportivo Pereira ficam na frente porque marcaram gols, enquanto o Boca e Monagas não saíram do 0-0. O grupo G, o grupo que tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu acho que é o grupo mais difícil junto com o grupo do Fluminense, que tem o River Plate. E na primeira rodada se prova realmente que vai ficar difícil para o Atlético Mineiro, né? Para o Atlético Paranaense também. O Libertad, que se dá bem, vence o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0. Então tá na liderança do grupo. O Galo jogou bem mal, né? Sem o Hulk também. Eu não entendi por que o Hulk foi poupado para jogar a final do Campeonato Mineiro, que o Atlético, querendo ou não, tem uma vantagem, embora seja pequena, e o jogo tenha sido muito equilibrado na primeira partida contra o América Mineiro. Eu acho que o Galo devia entrar com o time completo. É um grupo difícil da Libertadores, não teria por que poupar jogadores. E poupou e se ferrou, né? 1-0 para o Libertad, que muita gente estava dizendo, não, o grupo tá fácil, Atlético e Atlético Paranaense vão passar fácil. Não, o Libertad é um time enjoado, um time paraguaio tradicional também. E venceu por 1-0
quando o Galo chegou na frente, esbarrou em Martin Silva e não deixou passar nada. Também nada demais de finalização do Galo, chances claras, bem poucas e não levaram tanto perigo, né? Defesas ok do Martin Silva. E o empate do Atlético Paranaense, atual vice-campeão da Libertadores contra o Alianza Lima, 0-0. Resultado ruim também, o Atlético Paranaense teve total controle do jogo, as melhores chances, e não conseguiu fazer gol. E teve a expulsão do Thiago Heleno, é verdade. O Thiago Heleno foi expulso, então o Atlético terminou com o jogador a menos, mas mesmo assim controlou o jogo e poderia ter vencido. Então, os brasileiros aí no grupo G se deram mal na primeira rodada. Vão ter que correr atrás do prejuízo. Na próxima rodada já se enfrentam. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo na Arena da Baixada. Retrospecto recente, né? De Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o Galo venceu 6 dos 7 jogos, né? 6 dos últimos 7 jogos o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense. E para fechar com o grupo H, o Atlético Nacional da Colômbia venceu por 2-1 o Patronato, fora de casa, enquanto o Melgar do Peru empatou em 1-1 com o Olímpia do Paraguai. Atlético Nacional na liderança. Bem, o Paulinho, por enquanto, é o artilheiro da Libertadores. Não marcou gol agora, né, na primeira rodada, mas está aí com 4 gols que ele marcou na pré-Libertadores. Tem também o Irvem Ávila, do Sporting Cristal, time do Thiago Nunes, né, que perdeu para o Fluminense. O Trivério do The Strongest. O Pabon marcou os 2 gols aí da vitória do Atlético Nacional nessa rodada, né, do Orlando Pabon. Tem o Aquino também do Cerro Porteño com 2 gols. O Pons do Independente Del Valle com 2 gols. O Roger Guedes com 2. Matias Martínez, Hulk. Lutiero do Fortaleza, que foi eliminado. Mas ele marcou gol também lá na Sul-Americana. Então vamos lá para a Sul-Americana, tem 2 gols ele também, o Germano. Para assistir os comentários da Sul-Americana, clique aí no link da descrição e continue assistindo a live. Aproveite e se inscreva no canal para não perder as lives lá, que são toda segunda e toda sexta-feira. Se você quiser ver a continuação aqui já cortada, amanhã vai sair o vídeo só sobre a Sul-Americana. Mas é melhor você ir lá e se inscrever no canal de lives. Valeu?